Eu tô indignado ainda com aquela informação do vídeo anterior. O cara disse que a gente vai pagar aproximadamente 2 trilhões em tributos esse ano, é muita coisa. Mas o Brasil é um país enorme, né? A população deve ter mais de 200 milhões de habitantes. Não, tudo bem, o território dele é grande mesmo. Se a gente for pensar até por esse lado, o Brasil é o 5º ou 6º maior país do mundo. Se eu não me engano, até em população ele é o maior também. Mas em qualidade de governo... Não, tudo bem, nessas horas eu até penso, será que não vale a pena mudar de país? Será que o Brasil tem jeito? Calma, acalmem-se. Parece que esses dois ficaram mesmo animados com o assunto. Mas a gente tem que explicar umas coisas antes. Primeiro, vamos dar uma olhada no que eles disseram. População, território, governo e país. Óbvio que são coisas diferentes. Mas essas coisas têm a ver com outra que vamos ver agora. E se chama Estado, com E maiúsculo. O Estado é uma invenção recente do homem. O ser humano sempre foi um bicho social. Ele sempre viveu em grupos, tentou se organizar de várias formas, seja como pequenas comunidades, tribos, povoados, cidades e até mesmo impérios. Na medida em que a população crescia, os problemas também ficavam mais complexos. O primeiro estado da história foi Portugal, e ele surgiu lá no século XII. Só que na verdade, naquela época, não se parecia nada com a Portugal de agora. Naquela época, era um reino recém-unificado, em processo de guerra com outros povos, inclusive contra os mouros. Se a gente for pensar que o Homo sapiens tem mais de 150 mil anos, a gente pode dizer que o Estado surgiu praticamente ontem. Esses países que nós conhecemos hoje, que tem um território definido, uma bandeira, um hino, uma população, uma alfândega e até atrações turísticas, são invenções mais recentes. Em 1933, diplomatas do continente inteiro se reuniram no Uruguai e assinaram a Convenção de Montevidéu, um documento que ajuda a definir o que é Estado. Normalmente, quando a gente fala que Brasil, Alemanha, México ou Senegal são países, não está errado. Mas na verdade, eles são estados modernos. É quase um consenso que um estado tem que ter 3 componentes. Primeiro, é um território, que seria o espaço geográfico, a fração do planeta em que o estado se situa. Hoje, cada pedaço de terra do mapa-mundi pertence a algum estado, mas nem sempre foi assim. Em segundo, o estado tem que ter um povo, que é o conjunto de pessoas que compartilham uma identidade cultural, idioma, etnia, futebol, música, etc. É diferente de população, porque população engloba os estrangeiros e aqueles que não têm pátria. De qualquer forma, se não tiver o elemento humano, não existe Estado. E também, por último, tem que ter um governo, que podemos aqui chamar de soberania. Significa o poder que o Estado tem para impor suas decisões internamente e também o poder para estabelecer relações com outros países. Quando a gente reúne os 3, temos um Estado. Cada Estado se organiza de uma forma porque são soberanos. E a gente vai entender agora como é que funciona o Estado brasileiro, também conhecido como República Federativa do Brasil. Como funciona ou como deveria funcionar? Então você quer me dizer que a culpa não é do governo? A culpa é do Estado? Calma. Tentar achar um culpado para os problemas que estamos enfrentando é simplificar demais a questão. Os problemas são complexos e não existe solução mágica, mas o primeiro passo na direção certa é a gente conhecer melhor as coisas. Para começar, será que você sabe as diferenças entre União, Estado-membro, Distrito Federal e município? É o que a gente vai ver no próximo vídeo. Tchau!